Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma edição do programa Voz Interior com a nossa mentora Val Costa. Val Costa, mais uma semana, seja Obrigada, bem-vinda, John. Val. E Obrigada. a gente vai dar continuidade ao da semana passada, o tema de traumas, né? A gente falou sobre os traumas na infância e agora como os traumas que não foram identificados na infância podem prejudicar na vida profissional, já numa fase adulta. Val, eu já vou começar te perguntando, como a gente consegue identificar um profissional que tem ali algum trauma que está atrapalhando ele no desenvolvimento profissional, com a empresa, com a equipe? É o comportamento. Tudo é baseado no comportamento. Por exemplo, uma pessoa que carrega traumas, por exemplo, dificuldade de dizer não. Isso é um trauma que ele viveu lá na infância. Então, ele foi muito coagido, ele foi muito cobrado, ele foi muito criticado. Ouviu muito não na infância e aí hoje, para ser aceito no ambiente de trabalho, ele tem dificuldade de dizer não. Então, ele começa a acumular funções, você sente que ele está sobrecarregado, mas ele não sabe se posicionar. Isso mostra que tem um trauma. Vai acumulando funções que não são geralmente as dele. Exato. Com medo de dizer não, vai dizendo sim, sim, sim. Isso é mais comum do que você imagina. Uhum. A pessoa começa a acumular por essa dificuldade de dizer o não. Porque a partir do momento que ela para e pensa, eu vou dizer não para esse comando, por exemplo, de um superior, mas como esse superior vai reagir comigo? Isso mostra aí que tem um trauma de medo de se posicionar. E esse medo vem de onde? Da infância. E muitas vezes da rejeição, como você disse. Isso, a rejeição é um dos principais causadores de trauma de rejeição na fase adulta. Dificuldade de dizer não, dificuldade de posicionar, dificuldade de expor diante, por exemplo, de uma equipe, às vezes vai apresentar um trabalho, tudo isso mostra o medo da rejeição. O que eu falar, como eu me comportar, como as pessoas vão me ver. E aí o trauma, é claro ali que a pessoa tem um trauma. A gente está analisando um cenário de uma pessoa que foi rejeitada na infância, mas a gente sabe que também dizer sim para o filho, fazer todas as vontades, quando a pessoa cresce e cai no mercado de trabalho, ela vai se deparar com uma outra realidade, que também pode ser um trauma, né, Val? Sim, dizer sim, né? Hoje é muito comum esse comportamento. A vida é tão corrida, os pais com muitos afazeres, cedem demais, não colocam limites, com certeza vão ser adultos também com traumas. Tudo, Jonathan, que é excesso, esconde algo. Então, esse excesso também de sim, esse excesso de falta de limite, vai trazer um adulto que vai ter dificuldade de responsabilidade. Por exemplo, quando ele for um pouquinho pressionado, ele não aguenta. Então, ele entra num estado de não aguentar a pressão. E a gente sabe que o mercado de trabalho, o nosso tema aqui hoje é profissional, o mercado de trabalho, ele pressiona. O tempo todo. O tempo todo. E se você não tiver essa consciência interna para lidar com essa circunstância, com certeza vai trazer os traumas da infância e vai gerar novos traumas na vida atual, no presente. Ô Val, a gente está dizendo agora, no caso de alguns funcionários, algumas pessoas que trabalham na empresa. Agora vamos mudar de figura e colocar isso na responsabilidade de um gestor. Quando o gestor tem algum problema, com algum trauma mal desenvolvido, quando a gente consegue identificar esse gestor? Então, atrás de todo CNPJ tem um CPF. Tem um CPF. Né? E, de fato, aquele gestor, por exemplo, que tem dificuldades de liderança, ele quer que as pessoas tenham medo e não tenham respeito, mostra ali por trás uns traumas também. Então, tudo que, como já trouxe, tudo que é excesso esconde alguma coisa, esse gestor com certeza ele quer mostrar algo que dentro dele está tudo em desordem. Então precisa de essa pessoa que tem essa dificuldade de gestão. Por exemplo, todo funcionário que chega há uma movimentação muito grande, tem dificuldade de reter equipe pelo tipo de liderança. Isso mostra claramente que esse gestor tem muitos traumas. Ele quer trazer algo de autoridade baseado no trauma que ele carrega internamente. E esses traumas que nós estamos falando aqui são traumas que foi vivido 0 ou 7 anos. Tá? E esses traumas, eles estão no inconsciente. Então a pessoa precisa de parar e fazer uma análise. Eu estou satisfeito com os resultados que eu tenho hoje? Esse tipo de liderança está coerente com os resultados que eu quero? A minha equipe, ela é coesa comigo? Ou eu sou
como que está sendo essa comunicação com a minha equipe? Uhum. E isso vai mostrar se esse gestor ele tem os traumas aí. A partir do momento que ele tem essa consciência, ele acha a resolução para o problema. O problema é que aquela pessoa é egocêntrica, que ela acha que está tudo certo, tem que ser da forma que é. E até esse egocentrismo vem de traumas. Vem de traumas vividos. E já que a gente está falando sobre traumas mesmo nessa trilogia, sobre esse tema, agora vamos falar sobre os traumas da vida adulta mesmo, da vida profissional, que é impossível hoje em dia, quase que impossível, você sobreviver ao meio profissional, com muita demanda de entrega de metas, de horários a cumprir. Como é que a gente faz para não ter um trauma na vida adulta, sobreviver esse caos que a gente vive hoje em dia? Primeira coisa, eu acho que é ter muito clareza do que você foi contratado para fazer. Quando você passa por uma entrevista, um treinamento, é adequado, aquele ambiente é adequado ao que você espera? Porque se você entra num ambiente que você cria uma expectativa que não é real, já começa a gerar um trauma. Uhum. E aí, se você carrega um trauma, por exemplo, você tem muito medo de julgamento, você tem medo de exposição, você não vai se posicionar. Quando você não se posiciona, gerou um trauma. E aí vem as doenças que a gente sabe, uma depressão, crise de ansiedade. Mas Entendeu? o trauma desenvolvido na vida adulta é diferente de um trauma na infância. Sim, da infância está muito no inconsciente. Tá tudo lá, e aí ele vai sendo gatilhos que vão sendo despertados na vida adulta. Traumas gerados no hoje, no presente. Eu detectei, por exemplo, eu tenho um chefe que fica me perseguindo o tempo todo. Uhum. Cada hora muda, eu bato uma meta, ele nunca está satisfeito, não valida o que eu faço, e isso começou a me gerar um trauma de incapacidade daquilo que eu sou capaz de fazer. E aí que entra, Jonathan, você tem que se conhecer para entender que você é o coautor da sua história. Eu sei que eu estou fazendo uma entrega de excelência, eu sei que eu estou dando o meu melhor, então o que o outro fala não é sobre mim, é sobre ele. Sim. Tá? Então é muito importante essa consciência. E aí que está o problema, que se eu tenho esses traumas já da minha infância, o que você começa a falar sobre mim começa a ter muito peso. E então é diferente, trauma da infância, trauma da vida adulta. Esse trauma da vida adulta é entender, eu estou no lugar certo, eu gosto do que eu faço, eu sei que eu estou fazendo bem. E aí eu escolho me posicionar ou aceitar aquela condição do que está sendo passado ali naquele momento. E existe isso, Val, de acumular traumas? Com certeza. Se você já tem um trauma aí da sua infância, você chega na vida adulta e vai gerenciando novos traumas, sobrepondo novos traumas do mesmo segmento. Por exemplo, se é um trauma de rejeição. Uma criança que foi rejeitada, por exemplo, pelo pai, tá? E aí ela entra num ambiente de trabalho e os colegas começam... Você é o último que chegou naquela equipe. E aí tá aqueles grupos, né, que tem mais afinidade. Você se isola, fica sozinho. Ali gerou mais um trauma de abandono. Então acumulou mais um trauma. Na verdade é como se te desse uma certificação. De fato, você não merece estar ligado a esse sistema. Então lá eu sentia que eu não merecia ter o amor, o carinho do meu pai porque eu fui abandonada, e agora na fase adulta dentro do trabalho, de novo vem certificando que eu não sou merecedor de ser visto, de ser aceito. Então, por isso que é importante a gente se conhecer desde a infância, Sim. para evitar novos traumas, né? Exatamente, é fundamental. Fundamental olha para os resultados. Eu estou satisfeito com os meus resultados? Eu estou atingindo aquilo que eu gostaria? Eu estou num lugar que é confortável? Se essas respostas começarem a ser não, 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 eu preciso de olhar para dentro. Porque se eu conserto por dentro, eu resolvo por fora. Aí, ótimo isso, hein? Tá? Então, primeiro eu olho para dentro. É aquilo que só eu sei. Você não vê o que está dentro de mim e eu não vejo o que está dentro de você. Mas se eu resolvo dentro, eu vou refletir por fora. Entendi. E a Val pode te ajudar nisso numa análise sistêmica, né, Val? É isso aí. Eu faço uma análise sistêmica, né? O que é sistêmica? Olhar para todo o sistema. Nós pontuamos aqui profissional, mas o âmbito profissional que reflete no seu pessoal, que reflete no seu familiar, que reflete no seu financeiro, em tudo. Então, eu faço uma análise sistêmica para entender aonde está o nó, aonde que está esse ponto que está trazendo esse desequilíbrio para a sua vida hoje. Então, se você identificou que a sua vida profissional precisa deslanchar, que você está enfrentando algumas dificuldades na vida profissional, a Val
pode te ajudar com esse tema. E a gente já vai adiantar o tema da próxima semana, que a gente está falando sobre traumas, traumas repentinos, traumas na infância, agora sobre traumas profissionais. E na próxima semana nós vamos falar sobre traumas nos relacionamentos, porque muitas pessoas às vezes não conseguem desenvolver ou deslanchar um relacionamento por causa de alguns traumas, né? Com Val? certeza, é isso aí. Então só procurar a Val nas redes sociais que ela vai te atender. Fala pra gente as redes sociais, Val. É Val Costa, mentora, meu Instagram, e o meu WhatsApp é 32999458788. E lembrando que esse programa é transmitido toda segunda-feira ao vivo, às 3 da tarde, na Rádio 1 FM 107,7. Então, até semana que vem, que a gente vai falar sobre traumas nos relacionamentos e como a Val vai poder te ajudar nesta fase. Val, obrigado mais uma Eu vez, que até semana que agradeço. vem, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau.